Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, no Mundo Exponencial. Hoje para conversar com vocês sobre o domínio da tecnologia e o caso do Facebook com o seu proposto sistema operacional. Da onde vem isso? Recentemente saiu uma reportagem comentando que o Facebook está desenvolvendo um sistema operacional próprio para não ficar na dependência total do uso do sistema feito por terceiros, né, por outras empresas. E esse é um caso, dentre diversos outros, um caso bastante interessante que a gente vai discutir em um pouco mais de detalhe, né, Alexandre? Mas existem muitas empresas que chegam num determinado ponto e concluem que elas precisam ter mais controle sobre a sua tecnologia de base, né? Exatamente. Eu acho que o bacana desse caso é justamente ver uma situação como a do Facebook, que está preocupado com o fato de depender exclusivamente do sistema operacional Android para as suas soluções de realidade aumentada, e basicamente era realidade aumentada e mais uma outra solução que eu não me lembro agora. E então ele decidiu fazer o desenvolvimento do seu próprio sistema operacional, e para isso está contando com um indivíduo que foi um dos que iniciou o desenvolvimento do Windows NT na época que ele trabalhava na Microsoft, né? Como você falou, nós vamos discutir não só esse caso, como alguns outros, mas é realmente interessante ver como uma empresa que cria tecnologia chega num determinado momento onde ela precisa, estrategicamente, buscar uma solução para não ficar dependente de outros, uma vez que isso pode ser limitante para o desenvolvimento e o crescimento das suas soluções. Então, é isso que nós vamos discutir hoje. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. No caso do Facebook, é uma coisa muito básica, né? Porque quem fornece o sistema operacional que ele está usando hoje nessas soluções de hardware dele é o grande concorrente dele na principal fonte de receita, que é a parte de anúncios, né, online. O Google já tentou criar 2 redes sociais para competir com o Facebook, falhou nas 2 tentativas, né? Aliás, a primeira veio até antes, eu diria, do Facebook se popularizar, que foi o Orkut, né? Mas no mundo como um todo falhou, embora tenha alcançado com sucesso no Brasil. E depois o Google Plus, né? Que o Google acabou de matar tem poucos meses. Exatamente. Ele não está nem um pouco interessado em ficar dependente do Google. E ele sabe que isso pode trazer dificuldades significativas para o desenvolvimento das suas novas soluções. Basicamente, ele está preocupado com um sistema operacional que está por trás da solução de realidade aumentada e realidade virtual, acho que é Oculus, né, o nome da solução deles. Oculus é a empresa que eles compraram, né? O produto Isso. em si tem um outro nome, mas é conhecido assim porque a empresa tinha esse nome, né? Estão tentando desenvolver o tal sistema operacional que eles vão chamar de iOS, né? I de olhos. De olhos. E é claro que o que chama atenção, a Facebook já vai pela 2ª tentativa de criar um sistema operacional, né? Algum tempo atrás, nessa reportagem que a gente está mencionando, a gente vai colocar lá embaixo na descrição do vídeo, fala justamente que a Facebook já tentou algum tempo atrás, com os telefones da HTC, criar um sistema operacional, ou seja, ela fez uma modificação no sistema operacional daquele telefone para colocar as suas ferramentas como as ferramentas dominantes daquele sistema operacional. E isso não deu muito certo, a coisa não avançou muito, não deu, digamos, o mercado não aderiu bem a essa ideia e eles deixaram para lá o projeto. E agora eles voltam novamente com essa questão. E como você bem falou, acho que faz todo sentido voltar a pensar em desenvolver o seu sistema operacional, dado que o Google pode sim representar um problema significativo para
para o Facebook, uma vez que eles são a maior plataforma de anúncios. Obviamente, Facebook é a segunda maior, hoje, dependendo da situação, eles disputam ali a primeira posição. Obviamente que não em search, porque em search o Google é absoluto, mas as pessoas podem fazer search dentro da própria rede Facebook e você não consegue fazer search no Google entrando dentro do Facebook, que é uma das reclamações tradicionais da Google, que ela diz que isso demonstra que o Facebook é um ambiente fechado, e o Facebook diz que se ele abrir a porta, acabou, porque o Google indexa absolutamente 100% dele, ele perde o controle da rede, das informações que estão dentro dele. Então, faz sentido, obviamente, você não querer estar dependente da tecnologia de uma outra empresa que compete com você, mas, ao mesmo tempo, não é uma tarefa trivial criar um sistema operacional, né? Apesar de que você, muito provavelmente, partiria hoje em dia em cima da base do Linux, que tem o seu código aberto, não abundam indivíduos que sejam capazes de pegar aquele código-fonte aberto e criar uma adaptação para o seu hardware. E se assim... E é uma quantidade grande de vírus que você precisa. Exatamente. Que custam caro. Exatamente. Então, claro que quando a gente está falando aqui de você criar a sua própria tecnologia de base, isso faz sentido quando você atinge um determinado tamanho em termos de empresa e que você olha para o seu futuro e aquilo realmente é algo que pode ser significativamente impactante. O Facebook já fez isso, né, Maurício? E você pode comentar um pouco sobre a questão do PHP. Isso. O Facebook, né, como um todo, né, a interface do Facebook é desenvolvida em PHP. E o PHP é uma ferramenta, uma linguagem, né, que é de alta produtividade, no sentido de que é fácil você construir código com ele, mas como a troca disso, né, vem uma demanda alta de hardware, né? Então, o código ele é fácil de escrever, porém não é eficiente de rodar. E quando você está numa escala de bilhões de usuários, o não ser eficiente de rodar significa milhares e milhares de servidores a mais para poder dar vazão à demanda desses bilhões de usuários. E isso representa um custo operacional muito grande, né? Não só nas máquinas, mas no consumo de energia das máquinas e por aí vai. Então, o Facebook acabou concluindo que era mais eficiente para ele criar um compilador de PHP que transforma o programa PHP em programa C, para ele ser mais eficiente na hora de executar. E depois disso, criar uma máquina virtual para o PHP para dar maior flexibilidade com performance, vamos dizer assim, do que investir em reescrever todo o Facebook, porque, afinal de contas, são milhões e milhões de linhas de código. Então, é um tipo de decisão que só uma empresa que tem um determinado patamar de tamanho, vamos dizer assim, não está no determinado patamar de tamanho, pode tomar, porque é um investimento caro e é um investimento muito específico, né? Precisa de ter que a empresa tenha profissionais ou consiga contratar profissionais com conhecimento muito específico. Mas o Facebook tem essa experiência passada, duas delas, né, em cima do PHP, bem-sucedidas, que deram resultado e acabaram, inclusive, se transformando em projetos de código aberto pelo próprio Facebook. Ou seja, abrir o código é uma decisão extremamente inteligente, né? Porque senão você fica com um problema para você administrar sozinho, né? Quando você abrindo, você permite que outras pessoas usem aquilo e, consequentemente, outras pessoas, outras empresas têm um interesse em contribuir para melhorar aquilo, né? Exatamente. E aí você diminui, digamos assim, o custo de você estar mantendo aquela tecnologia sozinho, o que é bastante significativo. E a gente deu dois exemplos, quer dizer, o primeiro exemplo, que é o exemplo do sistema operacional, ainda está trabalhando para poder criar. E o caso do PHP ele já fez.
o React Native, que é uma tecnologia que também está por trás de muitos aplicativos que a gente utiliza nos telefones celulares, também é uma criação do Facebook, que foi feito por eles justamente para resolver o problema de criação dos aplicativos para os dois principais sistemas operacionais, Android e iOS, para evitar que se tivesse que ficar mantendo códigos separados nativos em duas plataformas, dado que o que existia para fazer desenvolvimento de aplicativos de uma forma única não atendia a questão da performance, da agilidade, da velocidade, então eles criaram a solução do React Native. Então, ou seja, o que eu acho que a gente está querendo discutir aqui é justamente a busca por você criar uma tecnologia, dado que você necessita disso para poder evoluir mais rapidamente e entregar com qualidade os produtos e serviços que você quer entregar para a sua base de usuários, que normalmente é crescente nesse caso. Mas a gente pode agora já pular para um outro caso que é bastante comum e que nós, pelo menos eu e você, temos experiência bastante grande, talvez muitas das pessoas que nos assistem também, que é o fato de quem utiliza ERP nas empresas, os fornecedores dos grandes ERPs, eles também são criadores da linguagem de programação que permite que você customize os ERPs. E isso também é algo que vem da necessidade da empresa dominar a tecnologia com a qual você faz a expansão do próprio produto. É feito pela SAP, né? A SAP tem a sua linguagem, embora ela esteja diversificando e adotando também linguagens de mercado mais recentemente. É feito pela TOTOS também, que também tem a sua linguagem própria. E, no final das contas, como você falou, o objetivo disso é ter um maior domínio sobre a tecnologia de base que usa, né, para que não fique na dependência de chegar um fornecedor da linguagem de programação e dizer não vou mais fazer dessa forma, vou fazer daquela outra, e essa outra é incompatível com as milhões de linhas de código que eu já tenho criadas, né? E são muitos milhões de linhas de código para fazer um ERP. Isso, e no fim das contas você também tem o problema do fornecedor da tecnologia de base fazer isso que você falou ou embutir algum pré-compilador, algum interpretador, alguma coisa como essa, que onera também na hora que você vai entregar o seu produto. Você está dependente de enfiar no meio do seu produto um runtime que não é seu, do qual você não domina em absolutamente nada e que você está entregando ele para todos os seus usuários para que eles possam executar o seu produto, né? O produto que você desenvolve, que você comercializa. Você tem outras circunstâncias, por exemplo, no caso da SAP, eles desenvolveram também seu próprio banco de dados, porque eles eram o maior vendedor de banco de dados Oracle no planeta. E a Oracle era o maior concorrente deles em termos de ERP também no planeta. Então, olha que coisa, né? Cada vez que eles faziam uma venda, eles faziam junto uma venda de um produto da Oracle, que é um grande concorrente deles. A partir do ponto em que eles desenvolveram seu próprio banco de dados, eles não precisavam mais levar para dentro dos seus clientes o seu concorrente. Acho que o que interessa para essa discussão que a gente está tendo aqui é justamente demonstrar que, dado o fato de que, no futuro, todas as empresas serão empresas de tecnologia, dependendo do tamanho que você adquira, tamanho em termos de usuários dos seus produtos e serviços, pode chegar um momento onde você comece a ter que lidar com esse tipo de decisão que a gente está comentando aqui. O Facebook já teve que lidar algumas vezes e vem criando soluções. Algumas vezes ele se deu bem, outras não se deu tão bem como na tentativa do sistema operacional. Vai para a segunda tentativa, pelo menos aqui em termos de conhecimento de domínio público. Pode ser que eles já tenham tentado outras vezes sem que se soubesse. Você acabou de comentar o caso da SAP, que além de ter criado a sua própria linguagem de programação,
teve que criar o seu próprio banco de dados para evitar de ser um grande vendedor do seu principal concorrente. A Amazon acabou de fazer exatamente a mesma coisa em relação ao banco de dados, ou seja, ela substituiu o banco de dados Oracle, que suportou, digamos, todas as suas operações durante uma grande quantidade de tempo. Ela terminou de substituir pelo seu próprio banco de dados, né? Dado que o banco de dados criado pela AWS é o mesmo que é usado pela Amazon agora e suporta o e-commerce e toda a plataforma de negócio da Amazon. Então, quando você vai chegando num determinado tamanho, inevitavelmente você vai estrategicamente se deparar com essa situação, né? Que traz decisões muito significativas dependendo da escolha que se faça, né? Porque ficar mantendo a tecnologia de base não é trabalho trivial, como a gente já mencionou, precisa ter uma equipe técnica bastante robusta e isso vai se perpetuar por uma quantidade de tempo muito significativa. Eu acho que um ponto importante de se ter em mente aí nesse caso é que quanto mais as empresas se tornam empresas de tecnologia, independente de que segmento de mercado elas estão atuando, né, mais importante é que as pessoas à frente da gestão da empresa entendam de tecnologia. E dos riscos, e principalmente dos riscos de você ter que tomar decisões como essa que nós estamos falando. Se você não entende tecnologia, você obviamente não percebe isso. E ao não perceber isso, você pode estar embutindo no seu futuro um risco que pode ser uma cadeira ejetora, porque o fornecedor da sua tecnologia de base pode detonar o seu produto e a sua base de clientes instantaneamente com uma mudança que ele decida fazer e que pode detonar completamente a sua solução. Bom, gente, eu acho que a gente cobriu aqui bastante essa questão, a gente deu vários exemplos aqui para vocês. É uma coisa que, de forma geral, toda empresa que está crescendo e tornando-se mais intensa em tecnologia tem que se preocupar. E estamos abordando aqui hoje diretamente e em vários outros programas a gente toca em coisas que têm a ver com isso que a gente falou aqui hoje, só não tem um foco tão direto, né? Exato, é isso mesmo. Eu acho que a mensagem que tem que ficar é a preocupação que surgirá em algum momento, dado o fato de que todas as companhias serão empresas de tecnologia e que essa questão de você estar se transformando numa empresa de tecnologia através da entrega de soluções cada vez mais digitais faz com que você tenha que colocar no seu rol de riscos e de questões a serem observadas a tecnologia de base que você usa na criação dos seus produtos, que a partir de agora são a base do seu negócio. Então, a mensagem ela não é negativa aqui, não é isso que a gente está querendo passar do ponto de vista só de risco, mas vale a pena realçar que é algo a estar no radar o tempo todo. Bom, a gente fica por aqui hoje, a gente se vê no próximo programa. Até lá, pessoal.